Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje inaugurando um novo quadro no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, que é intitulado Mundo Penal. O Mundo Penal vai narrar para vocês o que acontece por aí, pelo mundo afora, em matéria de novidades legislativas, novidades legais que têm uma conotação penal, mas que não acontecem aqui no Brasil. Portanto, o quadro se chama Mundo Penal justamente porque vai tratar de inovações em matéria de direito comparado da legislação estrangeira e não da nossa legislação brasileira, né? Nós temos já um quadro intitulado Novidade Legal para isso. Essas novidades vão narrar essas alterações legislativas porque elas podem, em grande parte, influenciar também o que acontece aqui no Brasil e empurrar algumas modificações da lei penal brasileira. Nós temos como exemplo a eutanásia, que foi aprovada na Espanha recentemente. Também houve uma modificação sobre a eutanásia em Portugal, o aborto, que foi aprovado por uma lei argentina, também muito recentemente, e outras situações mais que nós vamos narrar no nosso novo quadro Mundo Penal. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro episódio do nosso quadro Mundo Penal vai trabalhar a questão da aprovação da eutanásia pelo Parlamento Espanhol em 18 de março do ano de 2021, ou seja, neste mês de março do ano de 2021, muito recentemente, a eutanásia foi aprovada finalmente pelo Parlamento Espanhol, por maioria. Então, a eutanásia foi regulamentada em uma lei que possibilita as diversas formas de aplicação da eutanásia nesse país, que até então não era tão aberto a essa possibilidade. Isso aconteceu depois de Portugal, que também teve essa evolução legislativa, mas lá a questão foi questionada no Tribunal Constitucional e encontra-se ainda paralisada, sem aprovação, sem sanção do presidente de Portugal. Já em relação à Espanha, o avanço legislativo aconteceu nesse dia 18 de março de 2021. Nós vamos narrar agora como aconteceu, como ficou então a lei penal espanhola em relação à eutanásia e trabalhar um pouco o tema da eutanásia também aqui no nosso quadro Mundo Penal. Bom, essa alteração ela aconteceu por maioria no parlamento espanhol, que é uma monarquia parlamentarista, como todos nós sabemos, né? E lá nós temos duas frentes, né, de esquerda e direita, trabalhando de uma maneira mista dentro do parlamento. Os deputados que pertencem ao Partido Social Obreiro da Espanha, o chamado PSOE, votaram em maioria pela aprovação da lei. Já os deputados do Partido Popular e outros partidos de direita se opuseram a essa alteração que aprovou a eutanásia finalmente na Espanha. A votação ela foi por 202 votos a favor e 141 votos contrários. Foi relativamente dividida, né, essa maioria. E havia protestos de ambos os lados. Mas o fato é que a eutanásia dentro da Espanha, ela percorreu um caminho bastante longo, né? Nós já narramos num episódio do Cinema Penal todo o périplo do Ramón Sampedro, que era um marinheiro espanhol que clamou pela eutanásia nas décadas de 80 e 90 nos sucessivos tribunais, nas instâncias legais dentro do seu país e que não obteve o direito a uma morte digna. Então, fica depois no final aqui o quadro Cinema Penal sobre o filme Mar Adentro, que narra a história do marinheiro espanhol Ramón Sampedro. Mas sobre a eutanásia na Espanha é importante que se diga que lá só era possível a eutanásia passiva, certo? Ela não era mais criminalizada desde a década de 90. O Código Penal espanhol é uma lei de 1995, bastante moderno, e no seu artigo 143, ele descriminalizava a eutanásia passiva. Então vamos ver como era a situação. Eu trabalhei a legislação espanhola justamente porque na minha tese de doutorado o tema foi sobre eutanásia e eutanásia na Espanha, onde eu me doutorei. E nós temos essa divisão bastante marcada, né? Bastante marcada dentro das modalidades de eutanásia. A eutanásia ativa é aquela que implica o suministro de algum tipo de substância tóxica, né? Venenosa, que causa a morte de uma maneira rápida, né? A chamada injeção letal. Essa é a eutanásia ativa. Já a eutanásia passiva, que é muito mais aceita pelos médicos, pela própria Igreja Católica, consiste num deixar morrer, né? Num desligamento de aparelhos, que vai levar à morte do paciente. Ele já se encontra, então, conectado, entubado, com algum tipo de administração de medicamentos, de controle respiratório, cardíaco, e ao desconectar esses aparelhos, o médico simplesmente deixa que a vida siga o seu curso natural e que ele, num espaço de tempo bastante curto, o paciente ele venha a morrer, né? Então, o que o médico faz equivale a uma omissão e a gente trabalha esse conceito como sendo de eutanásia passiva. Então, é importante dizer que a eutanásia passiva já era aceita na Espanha
Espanha desde o Código Penal de 1995, como em muitos países do mundo. No Brasil, nós temos, inclusive, uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 1805, de 2006, que autorizou, do ponto de vista ético, do ponto de vista da deontologia médica, a eutanásia passiva também no Brasil, esse desligamento de aparelhos. Mas é importante dizer que a lei brasileira nada fala sobre eutanásia e mantém o crime como sendo um homicídio, né? Então, não temos novidade legislativa no Brasil a respeito. Mas há, inclusive, uma resolução que orienta, né, os médicos, uma resolução do CFM a esse respeito, aqui no Brasil. Então, na Espanha, a figura era essa, eutanásia passiva. O que aconteceu neste mês de março de 2021 foi uma alteração que trouxe também a eutanásia ativa a ser legalizada na Espanha, nos moldes do que já acontece em alguns países do mundo, mas muito poucos países do mundo. A Espanha passou a fazer parte desse rol bastante seleto de países que autorizam a eutanásia ativa e que vem encabeçado pela Holanda em 2002, também a Bélgica, Luxemburgo, Nova Zelândia, Austrália, alguns estados dos Estados Unidos, mas algo realmente muito raro mesmo que aconteceu na Espanha ontem. E como é que está configurada essa lei? É importante que se diga, então, que essa alteração vai acontecer quando o enfermo sofrer de alguma enfermidade grave e incurável ou algum padecimento grave, crônico e impossibilitante. Então, um quadro de irreversibilidade completa da situação de enfermidade, de doença, ou algum traumatismo, algum quadro incapacitante, como era o caso do Ramon Sampedro, né, que era tetraplégico, que nós narramos lá no Cinema Penal, e que, portanto, não vai conseguir evoluir de maneira favorável num espaço de tempo bastante longo, não tem perspectivas de recuperação. Então, assim deve estar o doente ou a pessoa traumatizada, num quadro de irreversibilidade crônica, né? E também que isso cause um sofrimento insuportável nessa pessoa, também tem esse requisito subjetivo, certo? É importante dizer que vai acontecer a eutanásia ativa, aprovada na Espanha, de duas maneiras, tanto no quadro de homicídio quanto de auxílio ao suicídio. Aí nós chegamos numa outra divisão importante. Além da eutanásia ativa e passiva que nós já aprendemos, é possível que se dê a morte através do homicídio, através de uma injeção letal em que o próprio médico aplica no paciente esse composto químico que vai causar a morte de uma maneira mais breve e rápida, ou também de forma a auxiliar o seu suicídio. Aí nós temos o auxílio ao suicídio, que já consta como crime em vários códigos penais pelo mundo afora. Em alguns países o auxílio ao suicídio não é criminalizado, como na Alemanha, apenas o homicídio. Mas no Brasil nós temos a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio no artigo 122, inclusive já comentamos alterações legislativas a respeito no pacote anticrime. Então, a criminalização ela é mais pesada, né? Existe todo esse entorno da criminalização do homicídio, em que o próprio médico administraria a injeção letal no paciente, e também no auxílio ao suicídio, que acontece quando o médico vai simplesmente dar, auxiliar, aconselhar e dar essa dose de medicamento para que o paciente aplique nele mesmo. Aí é um auxílio ao suicídio, porque o paciente vai ter um domínio maior, um controle maior desse fato, e a conduta ela é inegavelmente menos grave, né? Já que mantém nas mãos desse enfermo, desse paciente, a possibilidade de desistir, de querer ou não prosseguir, né? De administrar ou não essa dose letal que vai lhe causar a morte. Então, com a mais autonomia, né, no auxílio ao suicídio, a pena é substancialmente menor em geral. E no caso da Espanha, o que aconteceu foi que ela foi descriminalizada nesse contexto eutanásico, né? O contexto eutanásico é aquele que eu já narrei, em que o paciente tem esse padecimento irreversível, seja decorrente de uma doença ou de um traumatismo. Então, na lei espanhola, ficou caracterizado que a eutanásia vai acontecer pela administração direta ao paciente de uma substância por parte do profissional sanitário competente, que é o caso do homicídio, ou então também através da prescrição ou suministro ao paciente por parte do profissional sanitário de uma substância, de maneira que esta possa ser auto-administrada pelo próprio paciente para causar a sua morte, que é o auxílio ao suicídio. Okay? Então, essas duas modalidades passaram a fazer parte da legislação espanhola. Além da eutanásia passiva, da desconexão dos aparelhos que nós já narramos, também a eutanásia ativa entra agora no quadro autorizado pela legislação penal espanhola, como a gente viu. É importante dizer que isso não vai ser feito de qualquer maneira, pessoal. Existe toda uma regulamentação na lei espanhola a respeito de como essa decisão vai se dar. Primeiro, tem que ser feito 2 pedidos pelo doente, né? Um pedido e depois ele é reiterado 15 dias depois para que se mantenha a seriedade dessa decisão,
né? Para que não haja nenhum arrependimento. Uma vez feito o segundo pedido, uma junta composta de profissionais, uma junta interdisciplinar, não uma junta médica, composta por profissionais da área médica, médicos, psicólogos, enfermeiros, advogados também, juristas que vão opinar sobre a validez desse consentimento, psicólogos, enfim, pessoas que possam auxiliar na tomada de decisão, vão avaliar esse pedido do paciente. Então, uma vez dado este parecer, vai ser possível a aplicação da eutanásia. O processo todo é longo e tende a demorar cerca de 40 dias. Por quê? Porque é importante que se mantenha a seriedade, que se mantenha a convicção desse paciente que solicitou a própria eutanásia, seja na modalidade de homicídio ou de auxílio ao suicídio, né? Mas que vai ser descriminalizado nesta questão. Então, uma vez feito isso e analisado por esse comitê interdisciplinar, não é necessária autorização judicial, já que o próprio legislativo alterou a lei, né, não a tornando mais crime, mas existe um arcabouço de segurança para que pessoas que tenham tomado essa decisão tenham segurança a respeito dela, de que o seu consentimento vai ser validamente avaliado, né, e, por outro lado, pessoas que não tenham dado esse consentimento não sofram risco de sofrer essa eutanásia. A eutanásia é importante que se diga que é a morte boa. Essa palavra vem do grego, né, vou colocar aqui no rodapé, euthanatos, quer dizer, boa morte, a morte boa. Do grego, que nada tem a ver com programas de eutanásia supostamente realizados na época do Holocausto por Hitler contra os judeus. Isso aí levou uma nefasta conotação da palavra eutanásia, a um tabu em torno do conceito de eutanásia que nós devemos alijar e afastar, porque nada tem a ver com eutanásia, a morte que não é boa, que não é suave, que não é indolor, como nós falamos aqui, e que não é, sobretudo, solicitada pelo paciente. Nesse quesito, existem outros nomes que a gente emprega ali no entorno da palavra eutanásia, mas que nós devemos afastar, como, por exemplo, a distanásia, que é a perseguição a todo custo da vida, inclusive violando a dignidade desse próprio paciente. Então, ele fica entubado, ele fica ali, às vezes, décadas numa cama de hospital, sem a menor chance de recuperação, quando poderia caber, talvez, a eutanásia passiva, que é até mais simples, que é a desconexão dos aparelhos, que nós falamos no começo do vídeo. Então, a distanásia é aquela perseguição, obstinação terapêutica que é o contrário da própria eutanásia. A mistanásia, ela tem a ver com mortes erradas. Mis vem do grego errado. Mistanásia é algo que acontece em países em que há carência de recursos médicos. Inclusive, nessa época de coronavírus, nós podemos ver isso quando o paciente clama por atendimento e morre no corredor dos hospitais. Então, mistanásia é um fenômeno, infelizmente, muito frequente em países em que há carência de atendimento médico para a população, quando as pessoas buscam um atendimento, como tem acontecido nessa época de pandemia, e já não há mais, há uma carência muito grande de recursos médicos, seja humanos, seja técnicos, seja de infraestrutura, e aí nós não podemos atender o paciente, infelizmente, é a morte não desejada, ok? Então, isso nada tem a ver com a eutanásia, e às vezes confunde, né, um pouco e leva a que a população tenha um preconceito com a eutanásia quando não deveria ter. A lei espanhola, inclusive, ela prevê a possibilidade de objeção de consciência ao médico que não queira, por motivos religiosos, morais, aplicar a eutanásia ao paciente, mas garante ainda assim o direito deste paciente, nessas condições irreversíveis, de buscar a morte digna. Então, o médico não é obrigado a aplicar, mas um outro profissional tem que assegurar esse direito ao paciente. Então, em torno da eutanásia existiu sempre um grande tabu, mas antes de encerrar o nosso quadro Mundo Penal de hoje, com essa novidade tão importante na Espanha, tão significativa, eu quero dizer que uma lei a respeito dos direitos do paciente, uma lei que garanta a eutanásia, seja ela ativa ou passiva, de acordo com o quadro do paciente, né? A passiva a gente já viu que é a desconexão de aparelhos, mas a ativa vai ser quando o paciente não está conectado e ele mesmo assim deseja essa injeção letal como término de um sofrimento de muitos anos, né, de um processo irreversível já de um quadro de saúde em que ele se encontra desenganado. É importante que esse direito ele seja assegurado porque ele já é muitas vezes aplicado nos hospitais de uma maneira clandestina, sem que se assegure a avaliação real das condições do paciente. Muitas vezes os pacientes são desconectados, né? A eutanásia passiva é uma realidade, sobretudo a passiva, nos hospitais do Brasil e do mundo. E a ausência legislativa, a lacuna legislativa, não quer dizer maior garantia de vida para ninguém. É muito melhor regulamentar esse fenômeno da eutanásia, como aconteceu na Espanha, para que as pessoas que queiram morrer tenham o direito de morrer e que as que não querem morrer não morram também na fila dos hospitais, que tudo seja regulamentado e não aconteça de forma nebulosa ou clandestina ou travestida de eutanásia, quando na verdade não o é, ok? Então, nós realmente parabenizamos ao legislador espanhol que deu esse avanço tão importante em matéria de garantia de direitos fundamentais a respeito da vida,
do indivíduo, né, e sobretudo em matéria de dignidade da pessoa humana. A gente vê do ponto de vista criminal que houve a aplicação de um estado de necessidade, né, um balanceamento de bens. Por um lado, nós temos a valorização da vida, sim, é um direito fundamental do indivíduo, mas nós temos também o princípio da dignidade da pessoa humana, a autonomia pesando do outro lado, ou seja, vocês veem que só o paciente pode fazer essa opção, não os familiares. Ao contrário da eutanásia passiva, em que muitas vezes o paciente entubado não vai optar, né? A eutanásia ativa tem essa vantagem, essa garantia de que vai ser o paciente que vai fazer essa escolha, ele e somente ele pessoalmente. Então, não há risco de que não haja essa petição e esse consentimento válidos, né? Que vão ser muito bem analisados. Então, este passo em prol da eutanásia ativa foi um grande avanço legislativo na Espanha, que nós, em prol da garantia desse direito à dignidade da pessoa humana e da autonomia do paciente, nós só podemos aplaudir. Bom, este foi o nosso Mundo Penal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês trabalhem também sobre esse tema tão importante da eutanásia no Brasil e no mundo, onde há uma carência muito grande deste avanço legislativo ainda. Nós voltamos proximamente no nosso canal Professora Gisele Mendes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe o conhecimento, inscreva-se no nosso canal e voltamos proximamente com mais vídeos aqui no nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.